Amém, querido. Se for para Jesus, pode ser mais forte. Mais forte. Amém. Glória a Deus. Que privilégio estarmos com vocês aqui nessa noite. Essa peça, essa belíssima apresentação é tema da minha palavra dessa noite. O poder da transformação. Essa mulher que vocês acabaram de ver aqui é relatado ali em João capítulo 2, João 8, capítulo 2, versículo 9. E, como vocês puderam ver, essa mulher era uma adúltera, uma pecadora, e aqueles que apresentavam aqui estavam julgando ela, estavam condenando ela pelo seu pecado. Porém, Jesus, na sua tremenda sabedoria, na sua compaixão, no amor que Ele tinha, e demonstrou para aquela mulher, Ele confrontou aqueles homens e mulheres, porque todos pecaram, todos nós pecamos, e todos nós carecemos da misericórdia, do perdão e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E a partir do momento que aquela mulher se arrependeu de seus pecados, e recebeu a misericórdia, o perdão de Jesus, ela foi transformada pelo seu poder, amém? E certamente, você que está aqui hoje à noite, recebeu essa transformação de Jesus Cristo, ou se você ainda não recebeu essa transformação de Jesus, essa noite é a oportunidade de você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Amados, queridos, eu quero muito pedir você essa noite, o Senhor já vem falando comigo nessa palavra há alguns meses, e hoje eu tirei a tarde para poder refletir um pouco, então vai ser uma palavra bem objetiva, uma palavra direta para mim e para você. Então eu queria te pedir a sua atenção a respeito dessa palavra. Se você sentir confortável, se quiser sentar mais à frente, fique à vontade. Mas você que está no fundo, eu queria que você não se dispersasse, mas ficasse ligado naquilo que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Certamente, o que aconteceu na vida dessa mulher, e aconteceu na sua vida, aconteceu na minha vida. Com meus 7 anos de idade, eu perdi meu pai doente numa cama. E eu com 10 anos, eu já era um garoto revoltado, rebelde, indisciplinado. Um garoto que só sabia falar palavrão. Só saía da minha boca palavra suja. Mas eu lembro com meus 12 anos de idade, aqui na Shalom Comunidade Cristã, eu tive um encontro real, verdadeiro com Jesus, e Ele mudou toda a minha vida. Amém? Eu com meus 10 anos, eu não tinha muita perspectiva, não tinha sonho. Eu falava, não vou ser ninguém na vida. Eu não sei o que vai ser de mim. Mas Ele mudou minha vida com 12 anos de idade. E Ele mudou meu futuro. Ele mudou meus sonhos. Ele mudou meus projetos. Ele mudou a minha maneira de agir, a minha maneira de falar. Ele mudou meus comportamentos. Por isso que essa palavra tem tanto poder. O poder de quando você encontra com Jesus, algo novo acontece, algo diferente, sobrenatural acontece na sua vida. E se eu perguntar para alguns aqui, o que você fazia antes de conhecer Jesus Cristo, e que hoje você não faz, de repente você mentia, e hoje você não mente mais, de repente, você agredia a sua mãe, o seu pai, de repente você xingava a sua mãe, você maltratava o seu irmão, e hoje você não faz mais, de repente você era estúpido, você era violento, você era viciado, e hoje, pela misericórdia de Deus, você não é mais. Agora eu quero dizer para vocês, que em Gálatas 5, 19 a 21, fala na palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus é o nosso manual. Eu trabalho numa empresa, que nós temos o código de conduta, ali são diretrizes que eu tenho que seguir. A palavra de Deus é uma diretriz, é um manual
que nos orienta, que nos mostra, que revela a sua verdade, que nos traz vários ensinamentos. E a partir do momento que você está conectado com a sua palavra, a partir do momento que você está em oração, você está conectado com os irmãos em comunhão, como nós estamos, eu posso te garantir uma coisa: mais distante você vai ficar do pecado, mais distante você vai ficar desse mundo, e cada vez mais apaixonado por Deus você vai ficar. Amém? Queridos, Deus mudou a minha sorte. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho 2 filhas abençoadas. Eu tenho 2 genros, mais ou menos. Brincadeira, gente. Um deles está aqui, senão vai me bater depois. Eu tenho 2 genros que eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus. Então olha o quanto que Deus tem feito na minha vida, e o quanto que Deus tem feito na sua vida. E eu te pergunto, você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Você tem todos os dias entrado na presença do Pai? Uma pergunta que eu te faço: quanto tempo, quantos dias, quantos meses que você não chora na presença do Pai, que você não se quebranta diante dEle? Eu sou pai, e eu posso dizer como é confortável receber um abraço das minhas filhas, receber um elogio das minhas filhas, receber uma brincadeira ali das minhas filhas. É muito bom, e é isso que o Pai espera de nós. Esse Pai que nós temos, Ele não é distante, Ele é presente, e Ele está o tempo inteiro de braços abertos para te receber, para te pegar no colo. Nós viemos numa semana de SDA, que foi maravilhoso, uma semana tremenda, com grandes palavras, com louvor arrebatador, com tempo ali de adoração. Mas você está vindo aí de uma semana, de segunda a sexta, que de repente você foi bombardeado essa semana, de repente você passou por algum problema, de repente você foi confrontado no trabalho, na escola, de repente você chegou aqui magoado, chateado, ferido, de repente você passou essa semana onde seu pai e sua mãe entrou em conflito, brigaram, querendo te separar. Eu não sei da tua realidade hoje, nessa noite. Você é um cristão, você tem as promessas de Deus, mas de repente você chegou aqui totalmente desestruturado emocionalmente. Por isso eu te falo, jovem, esse é o momento da gente poder refletir a respeito dessa palavra e falar para Deus: Deus, eu recebi esse poder da transformação, e se você não recebeu, eu quero receber nessa noite. Gálatas 5, 19 a 21, fala a respeito das obras e dos desejos da carne, que é importante a gente entender que está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é algo que eu preciso obedecer. E quando fala a respeito desses pecados da carne, fala sobre imoralidade sexual, fala sobre libertinagem, sobre impureza, idolatria, mentira, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, e fala também sobre orgias. A palavra de Deus relata claramente a respeito do pecado, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te afasta de Deus. E eu, amados, nesses 43 anos que eu estou aqui na igreja, mais de 20 anos, se eu não me engano, que já existe a rede de jovens, que eu estou aqui desde o começo, meu coração dói quando eu vejo alguns jovens saindo da igreja e voltando para o mundo. Meu coração, ele parte quando eu vejo jovens que adoravam, que contemplavam Deus, que buscavam Deus de todo o seu coração, que choravam na presença de Deus, e hoje estão no mundo, fazendo coisa 10 vezes pior que quando chegaram na igreja. Oh, queridos, nós precisamos todos os dias sermos transformados pela misericórdia, pela graça de Deus, todos os dias, continuamente, todos os dias temos uma experiência sobrenatural com Deus. Eu posso te dizer que eu passei por várias fases aqui na igreja, adolescente, jovem, depois casei, sou pai, e passei por muitos perrengues,
passei por altos e baixos, passei por muitas provações, passei por muitas adversidades, provações, mas eu posso dizer algo para vocês: eu estou firme e forte, e vou perseverar até o fim, amém? Porque Deus tem uma promessa para mim e para você, amém? E dando continuidade aqui, amados, Isaías 5:9-2 fala a respeito das iniquidades: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, o seu Pai, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, quando você está em pecado, você acha que Deus vai ouvir seu pedido? Não. Você acha que Ele vai ouvir o teu clamor? Não, porque Deus abomina o pecado. Que é uma coisa que desperta a ira de Deus, se chama pecado. Mas Ele ama eu e você, e Ele quer cada vez mais estreitar esse relacionamento, um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade. Agora, para o outro lado, quando você se arrepende de todo o seu coração e reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele é fiel e justo para perdoar-nos de todos os nossos pecados. E aí sim, lá em Gálatas 5:22, o que fala? Que pelo poder da transformação você recebe o Espírito Santo e os seus frutos. Aí o Espírito Santo entra na sua vida. Se você xingava, meu jovem, você para de xingar. Se você fumava, você para de fumar. Se você era um cara irado, nervoso, o Espírito Santo, Ele te dá amor, Ele te dá paz, Ele te dá alegria, Ele te dá mansidão, Ele te dá longanimidade. E uma coisa que é muito importante, Ele te dá domínio próprio. Quantos jovens hoje estão dando tiro no pé por precipitações? Quantos jovens estão, fazendo besteira porque não tem direção, não tem discernimento, não sabe discernir o que é certo e o que é errado, não sabe tomar a decisão certa na hora certa. Graças a Deus eu posso dizer, depois da minha conversão com meus 12 anos, eu errei muito pouco na minha vida, porque eu sempre tive um coração muito atento naquilo que meus pastores me instruíam, naquilo que o meu líder me ensinava, ou naquilo que o Senhor queria falar comigo. E, queridos, nós precisamos estar atentos. Eu já presenciei, infelizmente, algumas garotas que participavam, caminhavam com a gente, saindo da igreja, com 15, 16, 17, 18 anos, envolvendo com a pessoa errada, se engravidando de maneira errada, fora do tempo, e o cara chegando, virando as costas e deixando a menina sozinha. O rapaz, de maneira errada, também envolvendo com a menina, ou tomando algumas atitudes precipitadas na sua vida, e comprometendo o seu futuro. Jovens, vocês estão num momento especial, vocês é uma geração que o Senhor tem chamado, para ser verdadeiros adoradores, para buscar a sua presença de todo o coração, e a partir do momento que você teme a Ele, a partir do momento que você tem um coração quebrantado, você ouve a voz do Espírito Santo, Ele vai abençoar em todas as áreas das suas vidas, todas. Ele fez isso na minha vida. Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar sabedoria em tudo que você fizer. 2 Coríntios 5,17 relata, pelo que você, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Jovem, o que você fez ontem, para Deus não interessa, o importante é que você se arrependa e se volte a Ele. Por isso que todo momento a gente tem que fazer uma reflexão na nossa vida. Às vezes você está nessa noite aqui, e de repente você está desconfortável com algo que está te incomodando. Aquela mulher era adúltera, mas muitos daqueles que queriam apedrejá-la, certamente, não tinham um pecadão como o dela, mas talvez tinha um pecadinho de mentira, um pecadinho de soberba, um pecadinho de roubar o dinheiro dos seus pais, um pecadinho de esconder a verdade,
um pecadinho de inveja, eu quero que você se avalie essa noite. Como que está o seu coração? Como está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida? Todo aquele que está em Cristo é, sem exceção, uma nova criatura. E você já pensou por que você é uma nova criatura? Por que você se tornou uma nova vida? Por quê? Porque você nasceu de novo. Está lá em João 3:7, não precisa abrir. Porque você foi gerado pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, se você entende que você foi gerado pela palavra de Deus, se você entende que você é uma nova vida, uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, mas você ainda continua sendo rebelde com seus pais, você ainda continua fazendo esses pecados que eu acabei de relatar aqui para você, que está na palavra, não é eu que estou falando, está na Bíblia. Você tem que parar e reavaliar e voltar para Deus, porque a gente não sabe o dia da manhã. Eu estava conversando com o pastor Gilson antes de vir para cá, ele mandou um WhatsApp dizendo que uma van, se eu não me engano, um ônibus do pessoal da Jocum, cristão, né, eles trabalham muito com missões, teatro, estavam indo parece Mato Grosso, não sei, para Porto Velho, e envolveu no acidente, e alguns jovens morreram, 3, 4 rapazes, garotas, jovens, perderam as suas vidas. Mas eu creio que eles perderam as vidas, mas vão encontrar com Jesus, porque eles estavam fazendo e cumprindo o chamado de Deus. E eu e você, como nós estamos? Como que está a nossa relação com Deus? Como que as pessoas lá fora têm feito a leitura de mim? Como que tem sido o meu testemunho lá fora? Nós temos falado muito a respeito disso aqui. Como que tem sido o meu linguajar, as minhas atitudes, as minhas brincadeiras, como que eu tenho relacionado com meus amigos lá fora? Eu tenho me posicionado, eu tenho sido realmente um cristão que tem testemunhado essa vida nova, que a palavra de Deus disse que eu sou. Porque você é uma nova criatura, porque você nasceu, não de semente corruptível, mas a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, ali entra uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece todos os dias na sua vida, amém? Queridos, você tem que tomar posse daquilo que Deus fez, está fazendo e fará na sua vida. Você não pode aceitar nenhum jugo do diabo, você não pode aceitar nenhuma palavra de acusação do diabo, porque o diabo usa as pessoas para te acusar, como aconteceu nessa encenação. Mas Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado, mas para isso é necessário que você tenha um coração quebrantado, um coração verdadeiro e sincero diante de Deus. Tudo quanto pertencia à sua velha vida velha, já não mais é levado em conta em relação a você. Implica em ter uma nova identidade. Você já recebeu essa nova identidade, uma maneira diferente de viver, como eu falei. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala que tudo se fez novo. Tudo que a palavra de Deus disse que você é, tem o poder da transformação. Poder da transformação contínua, todos os dias. Ah, Valtinho, mas cara, a hora que eu vejo eu xinguei o palavrão. Pô, Valtinho, mas cara, quando eu vejo, eu vou na igreja, estou lá na rede, e de repente, minha mãe me pergunta, eu chego e maltrato ela. Valtinho, o que eu faço? Queridos, busca uma intimidade cada vez maior com Deus. Busque cada vez mais a palavra de Deus, uma oração ali, uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e Ele vai moldando você dia após dia. Você, todos os dias, vai passando por essa transformação melhor, por essa maior sensibilidade do Espírito Santo. Naquele momento que você
iria brigar, você não vai brigar mais. Eu lembro quando eu casei, nos primeiros anos de casado, foi muito difícil, porque eu era muito difícil. Como eu sempre cresci independente, minha mãe, eu maltratava ela muito, né? Era muito assim com ela, mas graças a Deus, depois que eu converti, ela foi uma pessoa mais importante da minha vida. Mas quando eu casei era muito difícil, eu tive vários conflitos no meu casamento. Mas o Espírito Santo vem me quebrando, vem me moldando, vem me ajudando, vem me transformando, e até hoje eu estou em constante transformação. Nós estaremos em constante transformação até que Jesus volte, amém? E aí sim, aí nós poderemos reinar com Ele eternamente. Dando continuidade aqui, meus queridos, isso é maravilhoso, mas quando nós olhamos para o outro lado, ainda a gente percebe que tem alguns crentes que vivem presos numa velha vida, e que essa realidade da nova criação não são tão reais assim. Como eu falei, muitos ainda declaram ficar confusos por não verem automaticamente o cumprimento dessas veracidades, dessas verdades nas suas vidas. Às vezes você já recebeu a palavra, já recebeu o poder da transformação, o Espírito Santo está na tua vida, e você ainda continua vivendo a velha obra, o velho homem, as velhas atitudes, e você ainda, cara, não cresceu, você ainda não se aprofundou em Deus, você ainda não tomou asas. Muito importante nós crescermos em Deus e deixar que as verdades de Deus se cumprem automaticamente nas nossas vidas. Eu listei algumas perguntas que geralmente passa pela nossa cabeça e muitos de nós fazemos. Por exemplo, porque muitos crentes estão em constantes necessidades. Pai, eu vou na igreja, eu estou na rede, eu estou na célula e direto eu estou passando por dificuldade, estou passando por necessidade, estou passando por conflitos. Por que isso, Deus? Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu lembro que uma viagem que minha mãe queria muito, que eu viajei com ela para Campo Grande, eu acho que eu já contei isso, alguns não ouviram. Nessa viagem, eu tive a infelicidade do meu irmão morrer nessa viagem. Ele faleceu com 50 anos. Um mês depois, foi a vez da minha mãe. Aí eu entrei um pouco em crise, eu entrei em conflito. Eu falei, Deus, como assim? Como que acontece tão rápido na minha vida? No prazo de 1 mês, 2 meses, eu perder 2 pessoas que eu amo tanto? Por que isso? Mas aí Deus começou a ministrar no meu coração paz, alegria, amor. E nas 2 oportunidades eu estava presente com eles. E eu pude orar por eles, e eles aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu entendo que eles estão lá com o Senhor Jesus no céu. Eu creio. Então são oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas. São dificuldades, mas são oportunidades também que Deus vai te usar para poder levar a palavra do Senhor. Amém? Amém, queridos? Quantos estão ligados aí? Está tudo tranquilo? Outra pergunta que nós fazemos: por que muitos crentes ainda estão presos no pecado? Se a palavra diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E falando sobre inconstantes necessidades, eu não relatei, o Senhor nosso pastor, e nada nos faltará, nada. Então quero dizer a respeito do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você. Quem tem domínio sobre você é o Espírito Santo. A partir do momento, como eu falei, você está em plena transformação, numa intimidade genuína com o Espírito Santo todos os dias, o pecado não vai ter domínio sobre você. Você pode ter certeza. Aquele dia, rapaziada, que você quer abrir lá o notebook, quer viajar, quer ir nos sites impróprios, cara, você vai fechar o seu computador, o seu smartphone, e vai falar assim, não, isso aqui não é de Deus não, isso aqui vai roubar minha paz, isso aqui vai me roubar minha alegria. Aí cada vez mais o Espírito Santo vai prevalecendo a sua vontade na sua vida. Por que temos tanto medo, se a palavra de Deus diz que Deus
Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Eu tenho visto muitas pessoas com medo de morrer. Você tem medo de morrer? Você tem medo de ser assaltado? Você tem medo de ficar sozinho? Você tem medo de ficar no escuro? Você tem medo de ficar doente? Quantos medos têm atingido as pessoas lá fora? Quantos medos têm fragilizado as pessoas lá fora? E muitas vezes esse medo tem vindo sobre a igreja, tem vindo sobre os jovens. Queridos, o Senhor é nossa fortaleza, é Ele que nos renova, é Ele que nos fortalece todos os dias, amém? É Ele que nos dá o poder, um poder para vencer o mal, não um espírito de covardia. Você pega Davi, quando ele enfrentou aquele gigante de 3 metros de altura, no primeiro momento ele teve medo, mas ele foi lá, com poder e autoridade, destruiu aquele gigante. E quantos gigantes estão te cercando, e você está coado, você está fragilizado, você está com medo? Se levanta, o Senhor te deu todo o poder e autoridade, e te deu ousadia sobre todo o principado e potestade, amém? Porque tantos de nós vivemos tão fracos, se a palavra do Senhor fala que o Senhor é nossa força, porque há momentos em que parece sermos tão impotentes. Você já sentiu desse jeito? Mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu já me senti muito impotente. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de trocar de casa, financiado uma casa, e eu estava na empresa há 14 anos, tudo bem, tudo maravilhoso, ganhando bem. De repente, da noite para o dia, eu vi desempregado. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Desempregado, com financiamento aí de mais de 100 mil reais, tinha acabado de trocar de casa, conta para pagar. Eu falei, e agora? Ali eu me senti impotente, me senti pequeno, me senti fragilizado. E eu falei, meu Deus, eu não sou ninguém, sem ti eu não consigo. Aí eu lembro que minha esposa me abraçou, ela falou, meu bem, eu estou com você em todos os momentos, vamos orar primeiramente agradecendo a Deus, por tudo que Ele tem nos dado, pelas nossas filhas, pela nossa saúde, pela nossa vida, e Ele vai te honrar. Passado um mês eu arrumei um emprego, passado depois um ano, Ele me trouxe para essa empresa na qual eu estou já há 11 anos, Deus Ele é fiel, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas fragilidades, Ele sabe das suas fraquezas, confia nele. Qual é a razão de tantos cristãos viverem vidas derrotadas, fracassadas, sem qualquer sucesso em tantas as áreas de suas vidas, se o Senhor afirma que somos mais que vencedores em Cristo? Você e eu somos mais que vencedores em Deus. Ele te deu a vitória, Ele te deu a capacidade de você poder superar os seus problemas. Eu lembro que minha filha mais velha um dia chegou para mim e falou assim, pai, fui desligada hoje, estou desempregada, e ela preparando para casar, e dura o seguinte, eu já tinha preparado a viagem, tal, como é que eu faço? Eu ia para fora, falei, não, faz essa viagem, vai lá, aproveita essa viagem, e Deus vai te honrar, você crê? Creio. Foi, fez essa viagem, voltou, 1 mês, nada de emprego, 2 meses, nada, 3 meses, ela já começou a ficar ansiosa, começou a ficar meio assim, inquieta, e eu falei assim, vem cá, eu vou orar por você. Você crê que Deus pode abrir uma oportunidade para você de emprego, naquilo que você está buscando? Creio. Então fecha os olhos. Orei por ela, passou um pouco, o telefone tocou, ela foi atender o telefone no quarto, aí ela voltou, pai, uma entrevista de emprego, me convidando para participar do emprego. Aí ela participou da entrevista, aí dias depois deu certo, e hoje ela está trabalhando nessa empresa. Então, queridos, Deus conhece as tuas necessidades. Posso ouvir um amém? Amém. Esse amém aí para Deus ficou fraco, hein? Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos,
Deus, Ele cuida de cada detalhe. Deus, Ele cuida das pequenas e das grandes coisas. Jovens, olha para mim. Ele cuida de vocês com muito amor, com muito carinho. Ele sabe nesse momento que você está pensando. Ele sabe nesse momento aonde está seu coração. Ele sabe nesse momento o que você mais deseja. Ele sabe do problema que você está passando lá na tua casa com seus pais. Ele sabe. Só se coloca diante dele. Toda essa circunstância, isso que você está vivendo, coloca diante dele. Jesus, ele é muito simples. Jesus, ele está muito próximo da gente. Às vezes a gente queremos descobrir alguns mistérios da palavra. Às vezes a gente quer palavras reveladoras do céu, e Ele está aqui. Eis-me aqui, meu filho, eu estou aqui com você, conversa comigo. Ele está próximo da gente, e Ele tem o melhor para nós. Entender que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu estou caminhando já para finalizar. Eu quero relatar aqui em 2 Coríntios 4,18. Gosto muito desse versículo. Não olhamos para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você tem olhado muito para as coisas naturais, você tem olhado muito para as coisas palpáveis, aquilo que você está enxergando, aquilo que você está pegando, você está muito preso às coisas do mundo? Como tem sido essa relação com o seu trabalho, com os bens materiais, com a sua profissão, com a faculdade, com o teu dinheiro? Deus tem muito mais para você. Deus tem algo muito maravilhoso, muito mais alto para você. Queridos, começa a ver as coisas sobrenaturais. Começa a crer naquilo que Deus tem para você, tem preparado para a tua vida. Começa a visualizar coisas assim, tremendas, que Deus tem preparado para você. Quando eu era jovem, eu visualizava de ter uma esposa maravilhosa, uma esposa linda, de ter uma família abençoada, de ter um lar cristão, porque eu nunca tive um lar cristão, de ter liberdade de levar meus amigos para casa, porque eu nunca tive liberdade de levar meus amigos para casa quando eu era jovem. E tudo que eu queria antes, Deus realizou e tem realizado muito mais. A minha esposa sempre fala, coisas que nós pensávamos e queríamos realizar há 10, 15 anos atrás, hoje nós estamos realizando. E o que a gente muitas vezes percebe, que às vezes o jovem, ele é muito imediatista. As pessoas de hoje são muito imediatistas, querem tudo para ontem. E não é assim. O tempo de Deus não é o mesmo tempo seu. Tudo tem o momento certo e o tempo certo de Deus. E eu sou grato por isso. Porque de repente, se fosse no meu tempo, eu talvez não estaria na igreja. De repente, se fosse no meu tempo, eu não sei se eu estaria casado com essa mulher maravilhosa que é minha esposa. De repente, se fosse no meu tempo, eu não sei se eu estaria bem profissionalmente, como eu estou hoje. Então, espere no tempo do Senhor, que você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Amém? As coisas visíveis do reino natural são temporais, são passageiras. As circunstâncias da vida são mutáveis. Um dia ela passa, porém o reino de Deus jamais passará, pois são eternas. Quantas coisas que você já viu passando aí na sua vida? Quantas coisas nós já vimos acontecendo? Quantas mudanças? Mas uma coisa eu posso te dizer: a palavra de Deus não passa, e ela vai se cumprir em cada um de nós, até que Jesus venha. E um dia, eu e você, teremos que prestar conta diante de Deus de tudo que nós fizemos. E a palavra de Deus fala que ela é justa, ela é fiel, e ela também, ela é juiz. Eu quero convidar o pessoal do louvor. Salmo 119, 160. A tua palavra é verdade desde o princípio, a cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus,
ela nos revela aquilo que Deus tem para nós, os seus propósitos, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E ela é transformadora, porque a verdade de Deus, ela mostra para nós se nós estamos errados, ou se nós estamos obedecendo e cumprindo os propósitos de Deus. E eu quero aqui finalizar trazendo uma boa notícia para aqueles que esperam no Senhor. Você espera no Senhor? Se Jesus voltasse hoje, você poderia dizer um amém? Amém? Glória a Deus. Então 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo essa palavra, porque toda vez que vem aquela vontade de pecar, viu, Rodrigo? Toda vez que vem aquela vontade de pecar, eu falo: Deus, coloca temor no meu coração, não deixa eu pecar, não deixa eu fazer isso, porque eu não vou abrir mão da minha eternidade. Jovem, olha para mim, não abra mão da sua eternidade, não abra. A única esperança que nós temos, o único caminho, a única verdade, se chama Jesus Cristo. Cara, esse mundo caminha de mal a pior. Quando você olha os noticiários, você olha para o cenário mundial, tantas coisas ruins estão acontecendo, tanta desgraça, tanta miséria, tanta fome, tanta guerra, doenças, e infelizmente a tendência é piorar. Mas uma coisa eu tenho certeza: os dias do Senhor está abreviando. Eu penso que não vai demorar muito não, de Jesus voltar. E nós devemos estar firmes, preparados, perseverantes nos caminhos do Senhor. E o que Ele tem preparado para nós, como eu falei, nem olhos, nem ouvidos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado é a eternidade para nós. Uma eternidade onde não vai ter choro, onde não vai ter dor, onde não vai ter enfermidade, doença, e onde não vai ter morte. Você quer essa eternidade? Você quer? Amém? Essa eternidade é com Deus, porque tem outra eternidade que é com o diabo e seus demônios, e aquelas pessoas que não honraram e obedeceram esse manual, a palavra de Deus, que é a morte eterna. Coloque-se de pé, feche os olhos, por favor, e eu quero convidar os irmãos a ministrar uma canção. Por favor, sem conversa. Queridos, eu com 12 anos fiz uma decisão, e jamais eu quero abandonar o Senhor. Às vezes já passou pela sua cabeça em abandonar o Senhor, em sair da igreja. Às vezes você tem recebido convite do mundo, propostas do mundo para te tirar da igreja, mas não abre mão da sua salvação, moçada, não abre mão da sua eternidade. Feche seus olhos, tenha esse tempo com o Espírito Santo. Se tem algo que tem entristecido a sua vida, tem entristecido o Espírito Santo, algum pecado não confessado, algo que você tem feito que não tem sido correto, peça perdão para Deus, sem conversa agora, queridos. Esse momento é seu. Desejado aqui.
Nessa noite, eu te entrego o meu coração. Entra em minha vida. Eu te peço perdão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, entra na minha vida. Mude a minha história. A partir de hoje, eu quero buscar com todas as minhas forças a sua presença. Eu te amo, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, pelo que você fez na cruz por mim. Amém. Amém.
Você que é o nosso convidado especial, está aqui pela primeira, segunda vez. Se você é o nosso convidado, eu quero te convidar a estar aqui à frente. Vem até mim. Eu queria ainda falar algo com você rapidamente. A pessoa que trouxe esses convidados, quiser vir junto, tá? Por favor, pode vir. Isso, chega aqui. Vai ser um privilégio. Isso, galera, vamos dar uma salva de palmas para essa moçada. Uma moçada corajosa. Pode vir aqui. Que bênção. Privilégio de receber. Amém. Se tiver mais alguém, pode vir correndo para cá. Isso. Se tiver mais alguém, pode vir. Está vindo mais alguém ali. Amém. Por favor, isso mesmo. Vocês são jovens corajosos. Isso mesmo. O Senhor Jesus está de braços abertos para recebê-los e aceitá-lo como filhos. Amém. Olha para trás, olha essa grande família que vocês estão recebendo. Amém? Receba o abraço dessa moçada aqui. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vou chamar o Léo aqui. A gente agora tem uma notícia muito boa. Pode se sentar por enquanto.